Muito bem, muito boa tarde. Sem mais delongas, saúde-vos. Estão connosco os peticionários Joaquim Magalhães Soares e Rui Pedro da Costa Martins. É a petição 340, por uma reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em alternativa ao seu desmantelamento. Temos aqui na sala para esta audição o Sr. Deputado do Partido Socialista Francisco Oliveira, a Sra. Deputada do PSD Sara Madruga da Costa, a Sra. Deputada Alma Rivera do Chega e também está connosco, peço desculpa, do Partido Comunista Português, e está connosco também o Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega, que, entretanto, está aqui também a chegar, e, portanto, estão então estes grupos parlamentares representados, Partido Socialista, PSD, Chega e Partido Comunista Português. Em termos de grelha de tempos para estas audições, ela é a seguinte, portanto, iremos dar, então, a palavra aos peticionários para uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os senhores deputados irão colocar questões, comentários, análise a esta situação e têm 4 minutos para o efeito e depois devolvemos a voz para fazerem uma síntese, um comentário por mais de 10 minutos. Eu sou a relatora da petição e, portanto, o importante agora é ouvir-vos, já cumprimos os outros passos, que foi exatamente também enviar para o MAI aquilo que é a informação sobre este assunto. Lamentamos, obviamente, a delonga, uma vez que ela entrou em janeiro, mas, como sabem, houve dissolução do Parlamento e depois só retomamos, digamos, em plenitude em abril, depois orçamento, e por isso aquilo que faremos é, sem falta, depois de vos ouvir, e já no início do próximo ano, teremos o relatório final desta mesma petição e, posto isto, dou-vos de imediato a palavra para, no fundo, expressarem aquilo que está na petição, mas agora de viva voz. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou fazer uma leitura de um escrito, por uma razão de síntese, que é mais fácil, porque é mais fácil a gente perder-se com a alocução oral e não tocar os pontos que acho que são, de facto, importantes e que não constam da petição. Portanto, a petição não visa qualquer tipo de lobbying, nem pretende proteger direitos ou interesses do CEF ou dos trabalhadores do CEF. Portanto, a petição reflete uma abordagem ao modelo atual do CEF numa perspectiva da proteção dos imigrantes. E, dito isto, o modelo atual do CEF, conforme estava descrito na petição, congrega 4 pilares da política de imigração, chamemos-lhe assim, uma razão de simplicidade: o controle das fronteiras, a concessão da autorização de residência e documentação de imigrantes, a fiscalização e a investigação da criminalidade conexa com a imigração. A concentração destas 4 valências confere um capital inestimável para a segurança nacional, mas também é importante para o suporte, para o acolhimento, integração e proteção dos imigrantes. Confere à Autoridade de Imigração uma visão holística, porque acompanha os imigrantes desde o pedido de visto ou entrada em território nacional até à concessão da autorização de residência permanente ou concessão de nacionalidade portuguesa, e as várias componentes do CEF conjugam a sinergia destes 4 pilares. A componente de documentação utiliza a informação das atividades inspectivas através da verificação das relações laborais, se são efetivas ou se são ficcionadas, constitui um cadastro de referência das empresas que são abusadoras ou fraudulentas, permite a confirmação da efetividade das remunerações recebidas por contraposição àquelas que são declaradas, as condições laborais e a existência de alojamentos para os imigrantes e para os seus familiares. E é através das ações inspectivas ou de fiscalização que são detectadas a maioria das situações de exploração laboral. São identificadas as vulnerabilidades dos imigrantes, são sinalizadas as vítimas de tráfico humano, são acionados os mecanismos de apoio ao imigrante. Por sua vez, as equipas inspectivas também utilizam as informações das componentes de controle de fronteira e documentação de estrangeiros. E quanto à investigação criminal, a maioria dos inquéritos criminais são disputados por ações de inspectores na fronteira ou por ação dos inspectores chamados a postos de atendimento do CEF pela própria componente documental ou por ação dos inspectores no decurso das ações inspectivas. As investigações beneficiam, desde logo, da adoção de medidas cautelares e de polícias especializadas e do acesso à informação atempadamente recolhida e registada no controle de fronteira, na emissão de documentos e também na fiscalização. E esta articulação é feita não só através das bases de dados, mas também em tempo real, por mero contacto telefónico, sem protocolos, sem bloqueios e sem reservas. E outra vantagem do modelo é que os inspectores têm um conhecimento transversal sobre estes 4 pilares do modelo do CEF. Portanto, conhecem os procedimentos internos que estão instituídos no Serviço de Documentação, conhecem as principais fraudes documentais, sabem que a informação deve ser recolhida tendo em vista o processo de regularização dos imigrantes e encontram-se atualizados relativamente aos fenómenos criminais conexos com a imigração, rotas migratórias e fluxos.
e todas estas virtualidades se vão perder fruto do desmantelamento do CEF. Quanto à promoção de canais legais e ordenados para a imigração, diríamos que o modelo atual oferece uma segurança para os imigrantes que nenhum outro modelo poderá oferecer. A criação de canais legais e ordenados implica ordenamento e não o caos que se vive hoje nas fronteiras e na documentação. A experiência mostra que a esmagadora maioria dos imigrantes entra em território nacional, fixando um estatuto de turista, porque sabe que após a entrada a legalização é garantida. E as consequências é que após a entrada os imigrantes ficam entregues à sua sorte, procurando apoio nas redes de facilitação da legalização, alimentando um mercado de fraude e de falsificação de documentos. E o espartilhamento das competências do CEF por 5 entidades irá esconder a real situação dos imigrantes em Portugal. O acolhimento não se resume à documentação dos imigrantes, senão teríamos um balcão do CEF em cada fronteira para requerer autorizações de residência no momento da entrada no país. A integração dos imigrantes implica uma prognose do processo migratório, da origem até à finalização. O acolhimento não se resume à passagem do imigrante na fronteira, tal como a integração não se resume à concessão de uma autorização de residência, nem mesmo da cidadania portuguesa. A prova da falência do acolhimento e integração verifica-se no número de cidadãos naturalizados que passam na fronteira com destino a outro país onde também se encontram imigrados. Ter imigrantes com processo de legalização em curso, a viver em caixas de cartão, em tendas de campismo, em jardins, não revela um modelo de acolhimento e de integração. E com a ausência da fiscalização, o Estado desprotege os imigrantes, fomenta o emprego precário, fomenta dumping do preço da mão de obra, fomenta a pobreza extrema. O insucesso no acolhimento e integração de imigrantes revela-se nos 35% de imigrantes em risco de pobreza e exclusão social, conforme dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Os imigrantes vêm-se forçados a trabalhar 10 horas por dia, 7 dias por semana, a viver em casas partilhadas com 6 migrantes por quarto e a sobreviver com 200 euros mensais ou menos, com trabalho intermitente ou trabalho nas plataformas eletrónicas de distribuição ou comissionistas em lavagens de automóveis, ou sobrevivem com o que lhes sobra após descontadas parcelas pela entidade patronal ou após pagamento aos facilitadores. Há uma ideia errada que uma autorização de residência significa uma integração. Cerca de 90% dos casos de exploração laboral detectados na atualidade ocorrem sobre cidadãos de países da União Europeia e de imigrantes em situação regular ou em fase de regularização, o que demonstra que a vulnerabilidade dos imigrantes está muito além da regularização documental. No modelo atual de autoridade de fronteira, no novo modelo da autoridade de fronteira são avaliadas as condições de entrada e ali cessa a função da autoridade de fronteira. A informação é recolhida e tratada num sistema comum para ser utilizada pelas 4 valências e passará a ser tratada apenas na perspectiva do controle de segurança e fechada nos sistemas da PSP e da GNR apenas para uso das respectivas forças de segurança. No modelo atual, a autoridade de fronteira é também a autoridade de imigração, com responsabilidades no acolhimento, na documentação dos imigrantes e no processo de concessão de asilo, sendo a informação tratada na fronteira de molde a ser útil para as demais valências. Sem a informação da fronteira, a investigação criminal dos processos mais complexos de criminalidade organizada com estrangeiros, com redes de auxílio e tráfico humano, serão menos ágeis e com maior probabilidade de sucesso. Uma autoridade de fronteira que não domina o fenómeno migratório não oferece a mesma segurança. O tráfico humano é muitas vezes detectado na fronteira através de indicadores. As crianças acompanhadas por adulto, sem a comprovada relação parental, ficam desprotegidas. Veja-se o modelo que foi implementado para o CEF for Ukraine. Ora, o novo modelo não prevê a autoridade que sucede no CEF para a realização das inspeções previstas pela Lei 23 de 2007. E as inspeções são fundamentais para a detenção de fenómenos de tráfico de pessoas, de auxílio à imigração ilegal e de exploração laboral. A Autoridade para as Condições de Trabalho, imaginamos que será esta entidade que irá fazer realizar as inspeções, não está capacitada para fazer a avaliação nos mesmos moldes que é hoje feita pelo CEF, nem na identificação dos indícios de crimes conexos com a imigração ou na sinalização de potenciais vítimas de exploração ou tráfico humano nos locais de trabalho. E as ações inspectivas são o único meio de detecção precoce das situações de exploração e identificação dos mecanismos de controle dos imigrantes e das posições de domínio. Os exploradores conhecem o sistema, aproveitam as vulnerabilidades para expandir o modelo de negócio, como a falsificação de documentos, de passaportes, de vistos, de contratos, de certidões e de declarações. Controlam o acesso a consulados nos países de origem, monopolizam agendamentos nas plataformas eletrónicas de serviços públicos e vendem esses serviços de forma clandestina nas redes sociais. Vendem regularização fácil,
e aquisição de nacionalidade portuguesa através de pacotes de imigração que incluem o visto, incluem a viagem, o trabalho e a manifestação de interesse. Em conclusão, a única forma de combater a mercantilização da imigração que tanto ajuda os imigrantes, aliás, que tanto prejudica os imigrantes, não assenta no desmantelamento do CEF, mas sim no fortalecimento do modelo de serviço integral de imigração, como é atualmente o CEF. Se Portugal deseja acolher e integrar imigrantes e fixar os mesmos em território nacional, terá de promover um regime de imigração controlada e fiscalizada, com apoio ao recrutamento controlado dos países de origem, fomentar mecanismos de responsabilização social e jurídica das empresas, pelo menos as requisitantes da mão de obra, e maior responsabilidade dos respectivos membros dos corpos sociais. Com a imigração controlada a partir dos países de origem, os imigrantes entram em território nacional com a segurança de quem sabe que o emprego, o salário e a legalização estão garantidos na entrada. É necessário adotar mecanismos para evitar os abusos de recrutamento de mão de obra de estrangeiro para dumping de preço. Com a informação dos pedidos de visto a dar início ao processo de concessão da autorização de residência, a documentação dos imigrantes será muito mais rápida e descomplicada, diminuindo as fraudes, as falsas relações laborais ou os falsos certificados de frequência escolar e os indesejados tempos de espera para a concessão da autorização de residência. Se nada for feito para além do desmantelamento do CEF, os tempos de espera para a documentação vão aumentar. A recepção, a análise e a instrução dos pedidos será feita pelos mesmos funcionários, o da carreira não policial, que trabalha diretamente com a documentação. E a regularização extraordinária de todos os estrangeiros será um paliativo de curto prazo, com o volume de pedidos a entrar, os novos serviços depressa entrarão em ruptura. Basta ver quantos pedidos de visto para procura de trabalho estão pendentes nas embaixadas e consulados e verificar o volume de pedidos de número de identificação fiscal para estrangeiro, que em 2022 já ultrapassou o 500 mil, o dobro dos pedidos atualmente pendentes no CEF. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, também por ter seguido ao tempo. Houve 3 minutos, nós não contámos, mas contámos no telemóvel e foi precisamente os 10. Muito obrigada pelo depoimento e pelas análises que deixaram aqui. Eu dou então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco Oliveira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado. Desde já, saudar aqui os senhores peticionários que efetivamente nos trouxeram estas questões e estas questões que são de extrema importância. No entanto, convém referir que a nível internacional é importante ter em consideração que Portugal é subscritor do Pacto Global das Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares, num documento das Nações Unidas, bem como o Pacto para a Migração e o Asilo da União Europeia. Estes dois documentos preconizam a necessidade de promover migrações ordenadas, seguras e regulares, como forma de proteger os cidadãos migrantes e que tenham em consideração a capacidade de acolhimento dos Estados-membros e as condições que cada país possui. A nível programático, além disso, convém referir e lembrar que o programa eleitoral do Partido Socialista, desde 2015, já assumia a reestruturação do sistema de controle de fronteiras e essa mesma reestruturação, tanto a nível aéreo como marítimo, sendo notar que estas fronteiras são também fronteiras externas da União. A solução preconizada reforça os níveis de segurança e o cumprimento dos objetivos de acolhimento. E como será feita a restauração deste organismo? Esta restauração, como referi atrás, separa as funções policiais das funções administrativas ligadas à integração de imigrantes. Nesta segunda componente, há cerca de 700 funcionários da carreira geral que vão transitar para a futura Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo. Quanto aos elementos de carreira de inspeção e fiscalização do CEF, há um acordo de princípio entre as várias entidades envolvidas para que transitem em bloco para a Polícia Judiciária. No entanto, porque as competências do CEF em matéria de controle de fronteiras vão ser assumidas pela GNR e pela PSP, muitos desses inspectores irão apoiar essas forças de segurança nos postos fronteiriços. Em resumo, esses elementos continuam a desempenhar as mesmas funções, estando agora nos quadros da PJ, ficando a apoiar a PSP nas fronteiras aéreas e a GNR nos postos fronteiriços terrestres e marítimos. Esta solução permitirá um reforço da capacidade de fiscalização das fronteiras nacionais, porque basta ver que, conjugadas as forças de segurança portuguesas, ultrapassam cerca de 40 mil efetivos. O calendário está referido para o primeiro trimestre de 2023 e começará a ser implementado ao longo do primeiro trimestre do próximo ano, mas exige que se defina um modelo de transferência e estamos a trabalhar com todos para que este processo complexo seja implementado com sucesso, sem precipitação e num clima de colaboração e de confiança mútua. As transferências de competências policiais para a GNR, PSP e PJ, no âmbito da restauração do CEF, teve lugar
a 19/12, foi há cerca de 2 dias, com a assinatura de protocolos que estabelecem um modelo de cooperação e entre as forças e serviços de segurança. A Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Judiciária vão assinar, com o Ministério da Administração Interna, em Lisboa, 4 protocolos que estabelecem um modelo de cooperação entre as forças e serviços de segurança no âmbito da reestruturação do sistema português de controle de fronteiras. Os protocolos que serão assinados pelos responsáveis máximos de cada uma das entidades são um passo decisivo para a implementação do novo sistema de controle de fronteiras aprovado pela Lei nº 73/2021, de 12 de novembro, que vai formular o regime das forças e serviços que exercem a atividade de segurança interna no seguimento da reestruturação do CEF. No âmbito da reestruturação do CEF, que foi adiada até à criação da Agência Portuguesa para a Migração e Asilo, as competências policiais do Serviço Estrangeiros e Fronteiras vão passar para a PSP, GNR e Polícia Judiciária, enquanto as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos estrangeiros passam a ser exercidas pela APMA e Instituto dos Registros e Notariado. A reestruturação do CEF foi decidida pelo anterior Governo e aprovada na Assembleia da República em novembro de 2021, tendo sido já adiada por 2 vezes, mas o Sr. Ministro da Administração Interna anunciou que tal irá acontecer no início de 2023. Muito obrigada. Senhor, pode concluir o raciocínio? Só concluir, desejando mais uma vez, muito obrigado por terem vindo e por terem trazido as vossas preocupações. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora, Sra. Amador. Gostaria de começar por, mais do que só dar aqui os peticionários, dizer e destacar que, apesar daquelas que são as dificuldades e as ansiedades que são públicas e que são conhecidas, que por cada um dos profissionais do CEF está a passar, porque não sabe qual vai ser o seu futuro, temos aqui uma demonstração de um grande espírito de missão e de serviço público à causa do Serviço Estrangeiros e Fronteiras, porque aqui os senhores peticionários, mais do que falarem da sua situação e da sua indefinição pessoal, que naturalmente vos deve atormentar, trouxeram-nos aqui uma causa muito importante que tem a ver com a indefinição também do processo de reestruturação no que diz respeito ao acolhimento de refugiados. Em relação à posição do PSD sobre esta matéria, a nossa posição é clara. Nós consideramos que este desmantelamento do CEF é um erro do Governo da República que todos nós vamos pagar muito caro. Para além de ser um erro, continuamos a perceber que o processo continua com uma grande indefinição, cheia de sucessivos adiamentos, o que também não contribui para a melhor solução deste erro, que pelo visto persiste e continua a ser adiado, e realmente é um processo de grande incerteza que não é boa em relação ao controle das fronteiras, uma área fundamental da soberania do Estado. Gostaria de colocar aqui algumas questões, porque acho que são essenciais, até porque nós, como entidade fiscalizadora deste erro que o Governo da República está a cometer, também precisamos e continuamos a fazer o nosso trabalho de procura de respostas e muitas vezes também não as podemos ter, e mais do que vocês que estão por dentro do serviço, para nos facultarem essas respostas. A primeira é perceber qual é a informação que vos tem sido transmitida pelo Governo da República em relação à reestruturação do CEF. Em relação aos protocolos, perceber também se vocês foram informados do âmbito e da outorga desses protocolos e qual é que é a vossa posição em relação aos mesmos, se acham que esses protocolos são suficientes para fazer face a estas transferências de competências do CEF para outras entidades. E também aproveitar para colocar o cerne na questão do vosso problema enquanto funcionários do CEF, que é perceber o que é que vos tem sido dito aqui neste momento, qual é a informação que têm em relação à transferência e esta fase de transição dos funcionários de uns serviços para os outros. Está a correr bem, se não está a correr bem, se os funcionários estão ou não satisfeitos, estão insatisfeitos, se estão a continuar a pedir para sair do CEF. Portanto, gostaríamos de saber essa informação de dentro do serviço. E também em relação a outro aspecto, dada a vossa experiência em relação a esta matéria muito específica de acolhimento de imigrantes, qual é que é a solução que vocês acham mais adequada, se bem que nós percebemos aqui para a vossa petição que vocês são contra este desmantelamento e que querem, ao fim e ao cabo, que o Parlamento ou que o Governo possa revogar aquela que é a sua intenção de prosseguir com este processo.
Também, para concluir, eu gostaria, outra questão também que tem sido bastante falada, é que também é bastante importante e continua numa neblina de incerteza a perceber quem é que ficará com as bases de dados do CEF, que, como nós todos sabemos, nesta era que nos encontramos, os dados têm um valor bastante importante e é muito importante para nós percebermos se tem essa informação de quem é que ficará com as bases de dados do CEF. E termino mais uma vez realmente agradecendo e destacando aquele que é o vosso espírito de missão, de que desde logo revela que estamos a falar de funcionários especiais, porque não vêm aqui falar daquelas que são as vossas dificuldades, as vossas angústias, que certamente vos atormentam, porque já o processo, estamos a chegar ao final de mais um ano e continua tudo sem saber como é que vai ser o próximo ano. Agora já foi adiado para março, saberemos nós lá se chegando a março de 2023 vai ser adiado outra vez até o verão, e depois do verão até o final do ano, e andamos nisto há 2 anos, não é? Praticamente, e obviamente que vos deve atormentar esta indefinição, até mesmo em relação às vossas situações pessoais, qual é que é o futuro da vossa permanência neste serviço, e apesar disso, deram-nos aqui uma lição do que deve ser o espírito de missão de um funcionário do CEF, que vieram trazer outros assuntos também bastante meritórios e que também nos merecem a melhor consideração e atenção, como é o caso da questão do acolhimento dos imigrantes, e realmente gostaria de destacar essa lição que também nos dão aqui no Parlamento, daquilo que deve ser o serviço e a missão de quem desempenha funções nobres ao serviço do Estado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado do Chega, Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, saudar os peticionários que nos trazem esta petição da primordial importância e, em primeiro lugar, pedir-vos desculpa por só estarem a ser recebidos nesta casa agora. A vossa petição chegou a esta Comissão em maio, só estão a ser recebidos agora, em dezembro de 2022, e parece que aconteceu com o mesmo que a petição, o que acontece com a anunciada extinção do CEF, é que, de facto, não está a ser cumprido aquilo que foi dito. No caso relativamente à vossa petição, é pena que não tenham sido ouvidos antes, mas no caso do Frontex talvez ainda bem, porque quem anunciou a extinção do CEF foi o Sr. Ministro Eduardo Cabrita, na altura, e ele próprio agora, tendo-se candidatado à liderança da Frontex, foi desconsiderado para essa liderança, segundo essa própria agência, por um fraco empenho. Eu acredito que, de facto, este anúncio da extinção do CEF também tenha contribuído para a desconsideração da sua candidatura à Frontex, até porque temos relatos, e a minha primeira pergunta é essa, se também ouviram relatos, ou se podem confirmar, que o adiamento sine die da extinção do CEF tem a ver com uma missão que a Frontex envia a Portugal e na qual se mostrou desagradada com esta extinção. De facto, o adiamento do CEF e o desmantelamento do CEF foi justificado pela pandemia, não nos parece que isso colha nenhum tipo de argumentos, e agora continua a ser anunciado para um futuro que não sabemos se de facto existe ou não, com uns protocolos que também não são muito transparentes. Por outro lado, também, ainda este ano, em abril deste ano, o Dr. Hugo Costa, vice-presidente do Observatório do OSI, apontou de facto que o adiamento sine die deste desmantelamento foi uma inspeção anunciada pela Frontex. Isto foi anunciado num programa de Rádio Observador e, portanto, gostava que nos dessem a vossa opinião sobre qual é a opinião da Frontex sobre este desmantelamento e a dispersão das competências, porque, de facto, o fortalecimento do CEF, como disseram e muito bem, depende a proteção dos imigrantes. É também sintomático que a vossa petição não venha falar sobre carreiras, não venha falar sobre condições de trabalho, não venha falar sobre quadros existentes ou que deviam estar mais preenchidos, vem falar exatamente sobre segurança dos imigrantes, como protegê-los da exclusão social, como protegê-los de um trabalho que muitas vezes acaba por ser um trabalho de neoescravatura, tanto na agricultura como nas plataformas de entrega através da internet, como uma fraca política de fronteiras fortalece e permite o tráfico de pessoas humanas, o tráfico de estupefacientes, que também gostava que se debruçassem sobre esse assunto, e que as ações inspectivas levadas pelo CEF não podem ser transmitidas para outras forças e não podem ser delegadas
nas competências da Autoridade para as Condições do Trabalho, porque, de facto, elas manifestamente não têm conseguido lidar com esses casos. E já toda a gente se esqueceu, no mundo da comunicação social e há algumas forças políticas, do drama que aconteceu em Odmira, mas o Partido Chega não se esquece e, portanto, nós não queremos que sejam repetidos o cenário de Odmira. Eu próprio sou eleito pelo distrito de Santarém, que é um distrito com uma forte componente agrícola. Sei bem como os empresários agrícolas e os empreendedores agrícolas têm que contratar trabalho e mão de obra de imigrantes e que ela deve ser feita, mas deve ser feita com segurança no trabalho, com dignidade humana e com uma contratação que pague aquilo que o trabalho vale para ir ao encontro dessa dignidade humana. E depois também, obviamente, uma venda e uma forma de maltratar a nossa nacionalidade. Nós não podemos deixar que os imigrantes entrem em Portugal de qualquer maneira e que depois fiquem nas ruas como sem-abrigos, à espera que o seu caso seja tratado, como, por exemplo, aconteceu agora com os timorenses que vieram para Portugal. Muito obrigada, Sr. Um deles já tinham nacionalidade, vou terminar, Sr. Presidente, já tinham nacionalidade portuguesa, outros não, e, portanto, gostava que respondesse a estas questões. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Sr. deputado Alma Ribeiro, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria, antes de mais, cumprimentá-los e agradecer também a exposição, mas também o empenhamento cívico nesta matéria, que para nós é de extraordinária importância. E, como sabem, consideramos desde o primeiro momento que isto era uma decisão precipitada e não vale a pena escamotear a razão pela qual foi tomada. Foi uma reação a um acontecimento criminoso, absolutamente condenável, mas foi uma reação em que uma conjugação de vontades propiciou depois o que veio a ser a extinção, o desmantelamento do CEF. E isso não quer dizer que nós também não entendamos, que entendemos que deve haver uma separação entre as funções, porque a imigração não é um caso de polícia. No entanto, há componentes operacionais que também devem ser consideradas e, portanto, entendemos que na separação de funções policiais e administrativas há espaço para o CEF enquanto instituição, aliás, com um passado também fala por si, e, portanto, aquilo que realmente seria necessário era um melhoramento, uma recuperação das condições de trabalho também dos agentes. E, portanto, vamos ter aqui uma situação que já agora resulta de uma situação de indefinição absolutamente inaceitável. Isto que se passou, isto quer dizer, é uma coisa inconcebível, que tínhamos estado, portanto, desde 2020, quer dizer, a coisa 21, nesta indefinição e com o prorrogamento do prazo indefinido, quer dizer, que é outra que também é inaceitável, enfim, mas o que lá vai, e de facto entendemos que isto não é forma de se proceder e colocou de facto problemas. Aliás, nós recebemos inclusivamente queixas da parte de cidadãos estrangeiros e alguns portugueses também, a dizer que sentiam que eles percebiam que a situação de indefinição que o CEF estava colocado também os atingia a eles. A PSP também colocou diversas vezes a pressão que estava a ser colocada nos aeroportos para responder à confusão que estava criada. E, portanto, quer dizer, mais evidente do que isto é absolutamente, pronto, acho que é impossível, mas acho que também devemos considerar outras questões. Devemos considerar, até porque nenhum erro é para sempre e, portanto, pode ser sempre reconsiderado, que vamos ter, como também já foi aqui dito, vamos ter trabalhadores a cumprir exatamente as mesmas funções em situações diferentes e em situações muito diferentes. E se isto não é introduzir mais um elemento de discórdia no seio das forças e serviços de segurança, não sei o que é que isto constitui. Mas também há outros aspectos que foram levantados, nomeadamente por associações que trabalham com imigrantes, com refugiados, que é a ideia de que não é aconselhável que um imigrante ou alguém noutra situação veja em cada polícia um polícia de estrangeiros e que isso pode, de certa forma, intimidar. E o facto de não haver uma repartição clara das atribuições também contribui para isso. Ou seja,
acrescentando a tudo o que colocam, que saúde e que nós subscrevemos, há aspectos que de facto não estão a ser absolutamente escrutinados e refletidos. E, portanto, nós condenamos todas as respostas das decisões que são tomadas por resposta mediática e por pressão mediática, que foi exatamente o que aconteceu. E porque depois nós preocupamos-nos quando o caso chega à televisão, mas depois todos os dias há gente à espera 1 ano e mais para ter uma marcação, ninguém se importa e ninguém arranja meios para isso acontecer. E, portanto, também a dignidade humana vale sempre e a todo o tempo e não só em situações limite. Enfim, isto tudo para dizer que, mais do que algumas perguntas, aquilo que vos queríamos colocar é que seremos absolutamente rigorosos e incisivos nesta matéria, porque sempre nos chocou e continua a chocar a forma como tudo isto foi feito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava-vos então agora de novo a palavra para em 10 minutos poderem tecer os comentários e as respostas que entenderem adequadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, permitam-me só deixar uma pequena ressalva, agradecendo todas as questões que foram colocadas. O nosso papel como peticionários não é enquadrável na representação coletiva, portanto, esse trabalho ficou a cargo dos sindicatos que, em momento próprio, fizeram as intervenções que fizeram no sentido de proteger a carreira e proteger os trabalhadores do CEF. E a nossa preocupação com a petição foi demonstrar uma perspectiva diferente, que é, enfim, os trabalhadores do CEF estarão mais ou menos acautelados nos seus direitos, através da respectiva representação coletiva, junto com os seus deputados nesta Casa, verão os seus direitos assegurados. Agora, e os imigrantes? Quais são os direitos que lhes são assegurados neste processo? Porque, ao que sabemos, eles não foram tidos nem achados nesta situação, não se andou a perguntar individualmente a cada imigrante o que é que pensava sobre o assunto. E, portanto, esta é uma questão que, de facto, na nossa opinião, na nossa perspectiva de cidadania, merece uma especial atenção pela Assembleia da República. Permitam-me lançar a mão novamente no escrito, porque tem alguns pontos que me parecem que são importantes deixar para uma avaliação futura, pelo menos, uma vez que a situação, ao que sabemos, é praticamente irreversível. Portanto, já falamos sobre a componente de fiscalização do CEF, que é uma parte essencial, que permite verificar as condições em que os imigrantes vivem em Portugal, as condições em que vivem de modo a fazer a ponte também com as instituições de apoio social. E aquilo que pode parecer uma perseguição ao imigrante é, na verdade, um acompanhamento para efeitos de integração, porque neste contacto em que o CEF diariamente faz com os imigrantes, não há evasões de domicílio. O CEF, quando bate à porta de um imigrante em processo de regularização, seja por uma notificação ou outra coisa qualquer, é frequente, os imigrantes abrem-nos a porta, pedem-nos, mostram-nos as condições em que vivem, não raras vezes aproveitam a oportunidade para tirar dúvidas, apresentar dificuldades e até denunciar situações de exploração. E mesmo a situação dos afastamentos dos imigrantes, que é aquilo que coloca a maior tónica, a maior pressão sobre os imigrantes, se nós tivermos a percepção que as ações de fiscalização mostram o sucesso do funcionamento do CEF na integração dos imigrantes, que está espelhado na taxa de afastamentos coercivos. São 0,12% dos imigrantes que são afastados do território nacional. E muitos destes, direi até uma cota massiva, são medidas de afastamento judicial. São os tribunais que decretam o afastamento coercivo daquele cidadão. O que significa que o CEF legaliza mais de 99% dos imigrantes que estão em território nacional. Sejam aqueles que estão em situação regular ou em processo de regularização, ou que não estando em processo de regularização, iniciam o processo. E, portanto, aquilo que de facto constitui um grave entrave à regularização dos estrangeiros, dos nossos imigrantes, é a incapacidade dos serviços, portanto, pelo desequilíbrio que há na afetação dos recursos, face às solicitações que são feitas dos serviços, seja para os agendamentos, para o atendimento ou para a documentação. E tudo isto são atos com a componente não policial do CEF. Ainda que a falta de recursos humanos afete o CEF no seu todo, em todos os pilares, obrigando a uma gestão na perspectiva das prioridades programáticas. Portanto, voltando ao abandono das competências de onde saem os inspectores. A título de exemplo, se aumentam os fluxos no controle de fronteira, retiram-se os inspectores das unidades de fiscalização e de investigação para alocar aos aeroportos. Mitigam-se as filas, os tempos de espera nos aeroportos, mas prejudicam-se as investigações, que passam a demorar às vezes mais de 5 anos. Paralisam-se as unidades de fiscalização e a conclusão é óbvia. É que a prioridade do Estado não é o acolhimento e a integração dos imigrantes nem a realização da justiça. O Estado prefere turistas satisfeitos e aceita a precariedade das condições de vida dos imigrantes e a morosidade da justiça.
E outra questão que se coloca é de antecipar os efeitos da extinção do CEF na componente documental, porque não tornará o processo de documentação de estrangeiros mais ágil nem desburocratizado, apenas evitará a detecção de documentos de identificação falsos ou alheios e acabará com os processos de verificação laboral, ignorará a precariedade das condições de alojamento para regrupamento de mulheres e crianças imigrantes. Dou-lhes um pequeno exemplo. Uma mulher vai ao CEF e faz-se acompanhar de uma menor que diz ser sua filha e apresenta a documentação que atesta a relação familiar. E o funcionário verifica algumas dúvidas no atendimento e solicita a comparência de um inspetor. Com a colaboração do inspetor, o inspetor verifica que existe uma falsificação e que o adulto e o menor não têm qualquer relação familiar. No novo modelo, em caso de dúvida, o funcionário terá que optar. Ou ignora e patrocina uma falsificação intelectual de um documento, ou chama um perito documental que estará na PSP, no aeroporto, ou estará na Polícia Judiciária. Com certeza que isto não irá acontecer. Portanto, com maior probabilidade, optarão pela primeira hipótese, portanto, ignorar. E quem ficará a perder, em todo caso, será o menor. Enfim. Relativamente, atalhando aqui caminho que o tempo está a passar, portanto, não se pode permitir que as crianças possam ser instrumentalizadas como bilhete de entrada no espaço europeu. O que acontece após a entrada em Portugal de uma criança que verdadeiramente não tem relação familiar com o adulto que a trouxe. Ora, o atual modelo de CEF permite estabelecer um primeiro filtro onde os inspectores têm informação específica em asilo. A maioria das situações ocorridas tiveram o devido alerta por parte do CEF, ainda que a decisão política possa ter sido diversa. O que é certo é que o CEF acompanhou os pedidos de asilo que envolveram os menores na perspectiva da proteção da criança. E com o desmantelamento do CEF, a Autoridade de Fronteira limitar-se-á a encaminhar o pedido de asilo para outra entidade sem tratar a informação. Como uma nota final, e depois, se a Sra. Presidente permitir passar a palavra ao meu colega, é consabido que o processo de desmantelamento do CEF está praticamente concluído. Portanto, a nossa audição não visa convencer a alteração política, portanto, a decisão que está tomada e que está em curso e que já foi, enfim, negociada com os sindicatos é que é. A nossa intervenção tem em vista é fornecer elementos que permitam ao decisor político fazer uma avaliação futura do sucesso ou insucesso da decisão, a bem do interesse nacional e da imigração, portanto, de uma integração mais justa dos imigrantes. Esta política de imigração está a ignorar e não a proteger os mais vulneráveis que são sistematicamente explorados. E nós, sociedade, enquanto apregoamos os arautos dos direitos humanos, estamos confortáveis com isto. O problema não é resolúvel com a conjugação da GNR, da PSP, da PJ, da APMA e do IRN, ainda com a fiscalização da ACT. Portanto, tudo isto são instituições que estão em ruptura, como é concebido, e sem capacidades nem competências que hoje são aquelas que estão conjugadas no CEF. O problema resolve-se com planeamento, acompanhado de legislação adequada e de uma política de que se pretende desenvolver. E quanto à natureza do Serviço de Segurança do CEF, também convém diferenciar aquilo que é um mito, porque a situação dos imigrantes relativamente à carreira policial também não é diversa, embora seja alimentada por algumas correntes. Basta ouvir declarações, como a da manifestação da passada sexta-feira, que dizia que os imigrantes são atendidos em esquadras de polícia. Isto não é verdade. Mas este estigma cessa no momento em que eles submetem o pedido de concessão de autorização de residência. E a partir desse momento, o problema dos imigrantes passa a ser a emissão do documento, onde se reúnem mais de 80% das reclamações do CEF. Portanto, a solução encontrada foi afastar o corpo policial do CEF. E dito isto, termino com uma nota que a melhor forma de acolher e integrar os imigrantes não se materializa com o desmantelamento desta instituição que controla os fluxos, fiscaliza e documenta o processo migratório. Acolher os imigrantes e integrar os imigrantes faz-se respeitando-os, respeitando a sua cultura e a sua diversidade. E tal só se consegue com formação e com informação. E eu asseguro que o CEF de hoje dispõe destas duas qualidades, formação e informação. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigada. Darei então agora a palavra ao nosso outro peticionário. Obrigado, boa tarde. Eu tenho aqui duas abordagens, uma quanto às pendências nos processos de legalização e os processos de crime. Mais uma vez vou ler no texto. Então, atualmente existem mais de 250 mil imigrantes a aguardar processo de legalização por isenção de visto de trabalho. Destes, mais de 100 mil são indostânicos, Índia, Paquistão, Nepal e Bangladesh. Vamos fazer um exercício. Da próxima vez que pedirem comida entregue em casa, existe alguma probabilidade do trabalhador ser um imigrante indostânico? Perguntem se têm mais algum pedido à espera e que estão disponíveis a pagar 5 € para ter uma conversa sobre o processo de imigração. Se o trabalhador aceitar, convidem o imigrante a entrar com a sua volumosa mochila cúbica.
Já vi que, pelo ar da apreensão, que poderá haver algum tipo de desconforto. Convidaram um desconhecido em casa, não é? Não sei se é dos 5 euros, se é da volumosa mochila, mas podem ter a conversa à entrada de casa. Então, é que nem todos estamos à vontade para acolher e comunicar com imigrantes. Então, em conversa, verão que estes imigrantes, em concreto, este fluxo em concreto que descrevi, pagam valores por um pacote de viagem e legalização superior a 5 mil euros e, por vezes, até 15 mil euros. Em 10 imigrantes teremos uma média provável de 5 mil euros, o que significa que os 100 mil imigrantes simultâneos, à espera de legalização, pagaram cerca de 500 milhões de euros às redes de imigração. Dizem agora que é um problema de natureza criminal, mas os processos de crime não resolvem tudo. Agora, um outro exercício. Imaginemos que esta Casa da Democracia era alvo de uma tentativa de invasão, numa base diária de 100 mil pessoas que queriam invadir esta casa. Eram instaurados 1000 processos de crime por desobediência ou outros ilícitos por dia. Nada iria resolver quanto ao ataque a esta casa. Teríamos que ver o que estava na gênese do problema, o que é que estava a impedir o normal funcionamento desta Casa da Democracia. É que chegados, nesta casa, no ano de 2017, a inspetora Luísa Maia Gonçalves, diretora nacional do CEF, à data, alertou para os efeitos nefastos da lei de imigração que entrou em vigor nesse ano de 2017 e que está na gênese do efeito de chamada massivo de imigrantes, que sistematicamente são explorados, que não existe qualquer filtro ou limite à chegada dos mesmos. Não vai ser a Polícia Judiciária ou o CEF, com centenas ou milhares de inquéritos de crime, que vai resolver este problema de dimensão humanitária, que tem a sua gênese na lei de imigração portuguesa, que não acautela os interesses dos imigrantes. Só que uma nota, a Polícia Judiciária, quanto à questão das bases de dados, a Polícia Judiciária muito provavelmente não vai ter acesso à base de dados dos processos de legalização dos imigrantes, que são bases de dados puramente administrativas. Não estou a ver como a Comissão Nacional de Proteção de Dados vai dar acesso a uma polícia, base de dados de um processo puramente administrativo. Neste momento temos acesso a essas bases de dados e são muito úteis nas investigações. Não sei se tenham mais algum tempo. Só mais um minutinho para irmos concluindo. Temos plenário às 15 e estamos todos com limitações também. Ok, então uma última abordagem. Então, a legalização, o estado atual da legalização. Atualmente, o CEF legaliza cidadãos estrangeiros sem exigir remunerações suficientes e sem verificação das condições de habitabilidade, porque a ação dos inspectores está balizada pelos meios humanos e legislação. Resultado, milhares de imigrantes que não são pagos devidamente e que vivem em condições miseráveis, porque temos agora milhares de imigrantes que não são pagos devidamente e que vivem em condições miseráveis, porque passou a ser reprovável questionar os imigrantes sobre os rendimentos, por vezes residuais, e desde 2012 que apenas é exigido um comprovativo de morada. Os meios do CEF passaram a ser direcionados para o controle de passageiros e reduzir o tempo de espera em detrimento do acolhimento de imigrantes. A prioridade passou a ser reduzir o tempo de espera em 20 minutos, mesmo que custe 20 meses em condições degradantes para um imigrante. A criação da IAPMA vai concluir esta transição para uma análise puramente documental. Passa a ser definitiva a realidade de imigrantes legalizados e explorados, uma nova classe na população portuguesa. Esta solução de imigração, que está desenhada apenas para uma necessidade de mão de obra infinita, está já em prática, tendo em mente que primeiro temos os problemas sociais em massa e a seguir poderão aparecer os problemas de segurança residuais, repito, residuais, porventura sinais de desespero, que poderão ser acelerados por uma qualquer contração económica. Nesse ponto, sabemos que alguém vai olhar para essa nova classe da sociedade portuguesa e vai dizer, apontando o dedo, a culpa é tua, é tua, é tua, é tua. O ar de surpresa, incompreensão e de temor que vemos nos presentes nesta sala estará na face dos imigrantes, que vão ser acusados do estado atual do país e de todos os problemas. A maior parte dos portugueses vai perceber o que está a acontecer, porque, infelizmente, a história tem vários exemplos, mas alguns portugueses serão convencidos que encontraram a fonte da maior parte dos seus problemas. Encontraram um culpado. Não conseguimos excluir a hipótese de que os mesmos canais de propaganda que ajudaram a convencer uma nação que todos os 1000 inspetoras do CEF são xenófobos, homicidas, poderão ser
usados para algo que nunca Eu tivemos. podia mesmo em Portugal. concluir que já vai com 3 minutos de tolerância. Obrigado pela compreensão. Xenofobia em massa. Com esta política de imigração, que achamos estar a proteger os imigrantes, estamos a estender uma passadeira vermelha. Só falta que alguém escolha um momento para a pisar e fazer a sua caminhada de aproveitamento político. Eu não estou a falar necessariamente do Chega. Não é um ataque. O Chega não será extremista o suficiente ainda. A retórica que os inspectores do CEF são xenófobos, homicidas, venceu. E a demagogia venceu. Sei que é um erro meter em matérias que não são da minha esfera de competência, que vou levar um tratamento diferenciado da minha hierarquia atual e depois da futura. Desculpem, mas não consigo me habituar a esta nova realidade de imigração que cria distanciamento para com os imigrantes. Muito obrigada. Pronto, era só. Obrigado. Muito obrigada. Quero, obviamente, informar que haverá uma súmula desta reunião, que vai ter a síntese daquilo que foram as posições tomadas pelos partidos e também das vossas intervenções, e depois teremos condições para fazer o relatório final. Penso que, em nome de todos os grupos parlamentares, posso, desde já, destacar a perspectiva humanista que colocaram na vossa petição inicial, no que diz respeito à dimensão dos imigrantes e à abordagem que se tem que ter aos imigrantes, e também penso que posso sintetizar em nome de todos os grupos parlamentares que temos, e sempre todos tivemos, da parte do CEF em geral, enquanto instituição, que é uma instituição de vanguarda e uma instituição que tem olhado sempre para a dignidade da pessoa humana e que não é um caso que faz a floresta, mas sim todas as árvores boas e muitas que existem no CEF. Trabalhei convosco durante 5 anos, quando estava nas Nações Unidas, e posso atestar esse trabalho de qualidade e também a formação que foi dada em Direitos Humanos no organismo em causa, que neste caso era o Acnur. E, portanto, há muito trabalho feito e bem feito, e estou certa que a massa crítica que existe não será desperdiçada e que será potenciada. É isso que se pretende, vamos ver, e avaliar em termos de perspectivas futuras. Muito obrigada. Posso?